Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã, 17º dia no nosso propósito de 21 dias de jejum, oração, e hoje eu quero falar com você sobre uma pesca maravilhosa. E para isso nós vamos ler Lucas 5, de 1 a 11, que diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seu barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão e minha irmã, certamente já ouvimos a expressão história de pescador. Ela é falada quando se quer apontar algo que é difícil de se acreditar. De fato, essa é uma história que envolve pescadores e, por ser tão extraordinária, chega mesmo a ser inacreditável. Jesus pregava para uma multidão e a Pedro que seu barco fosse usado como um púlpito para falar com todo aquele povo que ali se reunia. E seus futuros discípulos ali, Pedro, os filhos de Zebedeu, certamente estava ouvindo. Logo depois, Jesus ordena que eles voltassem para o mar. Os discípulos, certamente debaixo de uma grande frustração, argumentaram dizendo: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Essa tem sido a realidade, meu irmão e minha irmã, de muitas pessoas. Frustradas com a vida, frustradas com o trabalho, frustradas com o casamento, com os filhos, com a sociedade e diversas coisas. Sentem-se vazias, decepcionadas. Trabalham, dão um duro. Trabalham bastante, soam bastante, assim como Pedro e os seus amigos, e no final acabam frustrados, cansaram de lutar. Só que aí me fica uma pergunta: o que fazer para lidar com as situações de frustrações? Primeiro, tenha consideração pela palavra de Jesus. Você viu o que o discípulo falou ali? Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Tenha consideração com a palavra de Jesus. A reação inicial de Pedro foi a de questionar a palavra de Jesus. Afinal de contas, ele e seus amigos eram pescadores e eram pescadores profissionais. Muitas vezes também nós não agimos dessa maneira, não levando a sério aquilo que Jesus falou. Qual a importância, meu irmão e minha irmã, que damos à palavra de Deus? Pedro resolveu dar crédito à palavra de Jesus. Ele deixou de olhar para as circunstâncias que indicavam que o mar, ele de fato não estava para peixes, e disse: porque és tu que está dizendo, eu farei. O resultado disso, o resultado dessa obediência foi tremendo.
precisamos considerar as palavras de Jesus. Ele afirmou coisas muito contundentes. Cremos que libertar pessoas, como está em João 8, trazer paz, como está em João 20, perdoar pecados, como está em Marcos 2, nós cremos nisso, cremos em quem Ele é. Ele afirmou, meu irmão e minha irmã, em João 8 que é a luz do mundo. Em João 14 ele falou que era o caminho. Em João 11 ele falou que é a vida. Nós temos crido nisso. Nós temos crido na palavra de Deus. Nós temos crido naquilo que Jesus tem falado para nós. O segundo ponto que eu quero deixar para você meditar é sempre espere por um milagre de Jesus. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Olha que coisa maravilhosa. Espere sempre por um milagre de Jesus. A Bíblia afirma, meu irmão e minha irmã, que Pedro e seus amigos ficaram perplexos com o que aconteceu. Assim é tudo o que Deus faz. Ele é um Deus de milagres. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não era razoável pescar naquele horário e local. Um pescador experiente não teria aceitado aquela sugestão nem de perto. Mas a palavra diz: acaso haverá impossível para Deus? Precisamos, meu irmão e minha irmã, crer em Deus de todo o nosso coração, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é assim que 1 de João 5,4 nos ensina? Terceiro ponto para a gente meditar é: seja uma pessoa quebrantada diante de Jesus. Logo após esses acontecimentos que nós falamos, Pedro chegou perto de Jesus e falou assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Seja essa pessoa que se quebranta diante de Jesus. O que teria levado a Pedro, meu irmão e minha irmã, a agir dessa maneira? Você já pensou nisso? Esta é uma reação natural das pessoas que têm uma experiência com Deus? Será que é? Lembra de Isaías? Isaías teve a mesma postura diante de Deus. Ele, como Pedro, encurvou-se diante de Deus em arrependimento. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós contemplamos a Deus e a sua santidade, não há outra atitude a não ser se dobrar diante de Deus, a não ser confessar quem Ele é. Quando nós contemplamos a Deus e a sua santidade, nós temos que ter essa mesma atitude. A mensagem, meu querido, da igreja primitiva era: arrependam-se dos seus pecados. Foi ordenança de Jesus que esta deveria ser a mensagem a ser pregada. Está escrito que um coração quebrantado agrada a Deus. O salmista foi bem claro ao dizer isso no Salmo 51. Quarto e último ponto: entenda o chamado de Jesus. Ele, logo depois disso tudo, ele olhou para os discípulos e falou: de agora em diante, você será pescador de homens. E logo depois o texto relata: deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra de Jesus é para deixar claro que Deus tem um chamado para Pedro. Ele tem um chamado para os seus companheiros. Afim, Ele tem um chamado para todos nós. Fomos chamados com um propósito e para um propósito. Quando Paulo escreveu para Efésios, ele afirmou que Deus nos criou e salvou para andarmos nas obras que Ele de antemão preparou para nós. Precisamos, sim, precisamos definitivamente entender isso hoje. É impossível ficarmos livres
das frustrações da vida sem cumprir o propósito de Deus para nós. Entenda isso. Vou repetir para você. É impossível ficarmos livres das frustrações dessa vida sem cumprir o propósito de Deus para nós. E eu quero concluir falando para você que essa história de pescadores ensina-nos a lidar com as frustrações que acontecem em nossas vidas. Para vencê-las, precisamos dar valor à palavra de Deus, esperar pelos seus milagres e viver a essência de Deus com um coração quebrantado. Mas essa frustração somente acabará quando abraçarmos todo o projeto de Deus para nós. Essa, meu irmão e minha irmã, é uma linda história de pescadores que foram pescar. É uma linda história de pescadores que, quando eles estavam lá para trabalhar, foram pescados para servir a Deus. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a nossa história também. Só segue a Jesus quem verdadeiramente crê nele. Fé bíblica implica em seguir, confiar e obedecer. Vale a pena seguir Jesus. Você não quer fazer isso agora, essa noite?